Abra sua Bíblia aí onde nós lemos, em João, capítulo de número 19. João, capítulo de número 19, e o versículo de número 30, que é o versículo que eu vou usar como referência aqui, para falar o que Deus colocou em meu coração. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Quando Jesus disse, ele disse: tetelestai. E eu quero falar sobre esta palavra aqui. Tetelestai é uma palavra, ela está escrita aqui no idioma original. E nós vamos entender o porquê que Jesus falou isso. De antemão eu quero dizer para você, você não está devendo mais nada. Se você descansar o teu coração e fazer o mínimo, Jesus fez o mais difícil, o mínimo ele deixou para a gente fazer. Se você fizer o mínimo, eu afirmo para você, com a verdade do meu coração, você vai ver Deus como Ele é, você vai ver o trono da graça de Deus, você vai poder adorar a Ele, dizer que Ele é santo. Todo esse sofrimento terá um fim. A palavra do Senhor diz que naquele lugar não haverá choro e nem ranger de dentes. Lá nós só estaremos felizes porque chegamos lá. O meu avô, que era um grande pastor, ele dizia que no céu nós teríamos 3 grandes surpresas. A primeira surpresa é você saber que valeu a pena e que você chegou lá. A outra grande surpresa é que talvez quem você esperava que estivesse lá não vai estar. E a outra grande surpresa é você olhar e ver pessoas que acreditaram até o fim e chegaram lá neste céu. A nossa vida, é verdade que nos dias atuais, esta mensagem já não tem agradado os corações das pessoas, porque eu sou assim também, eu sei que você também é. É muito bom ouvir sobre a eternidade, é muito bom ouvir sobre o céu, mas nós queremos saber como vai ser a nossa vida amanhã cedo, como vai ser a nossa semana, que trabalho nós vamos conquistar, o quanto dinheiro vai dar para ganhar. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui, neste domingo de Páscoa, para dizer a você: renove a tua esperança, renove a tua fé. O tempo difícil que nós estamos passando, não importa a barreira que você esteja passando, não importa a prova que você esteja passando, eu quero afirmar para você, diante do Espírito Santo de Deus, que este sofrimento não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada lá no céu, aonde nós iremos morar com Ele. E coisa boa é viver em paz com as dívidas. Quem tem dívida aqui fala eu. Tem pouco dívida. Quem tem dívida aqui fala eu. Não pode mentir, irmão, vocês estão na igreja. Imagina você ouvir de todos os seus credores: olha, você não me deve mais nada, está tudo certo. Vive a sua vida daqui para frente. O carro vai ser seu, a casa vai ser sua, o boleto vai jogar fora. A Pépico ligar para você e falar: olha, descansa teu coração, luz não vai faltar para você. Até o fim da sua vida, nós vamos pagar a sua luz. A Washington Gas ligar para você e falar: pode cozinhar o quanto você quiser, não vai ter mais conta de gás. Imagina o dono da sua casa, que você paga aluguel, falar para você, olha, eu vi, você é um crente abençoado, eu vou deixar você morando aí, não precisa pagar aluguel para mim mais não. Viver sem dívida é uma bênção, irmão. E é muito bom falar de dívida para brasileiros. Nós temos um jeito peculiar, diferente do resto do mundo, que se nós ganhamos $2.000 e o cartão de crédito é 2.500, logo nós ganhamos 4.500. E parece que nós estamos sempre enrolados aqui nos Estados Unidos. Um dia eu preguei uma palavra nesta mesma igreja e eu falo muitas coisas aqui quando eu estou no púlpito e depois eu fico vendo em casa, eu falo: meu Deus, não deveria ter falado isso. E um dia eu estava bem empolgado e falei assim: irmão, para de acreditar que o carro é seu, que o dinheiro é seu. Não é nada, é tudo do banco. Enquanto você não pagar o último centavo, esse carro não é seu, é do banco.
E na semana o irmão me ligou e falou: pastor, às vezes o senhor é muito realista nas pregações. E eu me senti ofendido, pastor, do senhor falar que o carro não é meu. Eu falei: varão, mas você já pagou o carro? Ele falou: não. Eu falei: então é do banco, pode ver. Existe uma alienação, é uma divisão. Você é o cara que está usufruindo do carro, mas o banco é o dono. Mas é uma grande maravilha quando nós pagamos a última prestação. Eu nunca havia pago uma última prestação de nada na minha vida. Eu comprei uma moto com 19 anos para pagar em 36 vezes. Eu bati ela antes de completar os primeiros 6 meses de parcela. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu ganhei um carro. A pastora Grazi falou domingo passado aqui, eu fiquei muito... Me trouxe uma memória boa, né? E um dia eu... Corajoso, irmão. Eu sou um cara corajoso. Eu prometi para a Grazi que um dia ia dar um carro para ela. E por um milagre de Deus, um dia tinha $1.500 na minha conta. Eu falei: vou comprar um carro para você hoje. Só que eu cheguei lá, o carro era 5. E eu falei para o cara: não, vou te dar os 1.500 hoje e vou pagar o resto. Irmão, que prova foi para pagar esse carro. Mas foi uma alegria quando chegou a última parcela. E eu falei: Grazi, agora esse carro é seu mesmo. O banco não vai tomar. É uma alegria quando nós nos sentimos desobrigados a qualquer coisa. Mas é muito importante que nós, mesmo que estivermos endividados, nós somos livres. Não estamos condenados a estar sem a nossa liberdade. É muito atual, né? Nós vemos os casos dos jogadores que foram presos por pura indisciplina. E muitas vezes as pessoas pensam que vão cometer crimes e serão deixados de lado e não vai dar em nada. Mas eu tenho certeza que para alguém que, neste país que nós vivemos, ainda existe a pena de morte e ainda existe a prisão perpétua. Imagine chegar para um prisioneiro desse e dizer: olha, a sua dívida está paga, você pode ir, você é um homem livre, você é uma mulher livre. Qualquer prisioneiro condenado a estar na cadeia até o dia de morrer, ou com uma sentença de morte, tudo o que ele quer é que alguém diga isso para ele. É muito legal estudar sobre a palavra tetelestai, porque ela também traz uma satisfação. Eu não sei, você, quando você realiza algo e você consegue participar de todo o processo ali, começo, meio e fim, é muito bom ver. E eu acho muito bonito a construção aqui nos Estados Unidos. E quem é construtor chega em um terreno, olha, e ele fala: olha, vai ter que vir aqui tantos caminhões de 2x4, depois vai vir ali as vigas, vão vir o plywood, depois vai vir o acabamento. Eu chego lá, eu só vejo um terreno, o construtor chega e consegue ver toda a casa pronta. E principalmente para quem trabalha com isso, ele gosta de participar do processo, mas o que ele gosta mesmo de ouvir é quando quem contratou ele fala: ó, tetelestai, está consumado, está pago, está tudo certo, você cumpriu o objetivo. A palavra tetelestai, ela funcionava para todos esses exemplos. Quando uma criança cumpria com a sua função ali, que a sua mãe dizia, a sua mãe ordenava ele, por exemplo, vai arrumar o seu quarto, e quando ele acabava, ele falava: mamãe, estou liberado. A mãe dele respondia: tetelestai, que significa: está pronto, você já terminou a sua obrigação. Quando eu estudei sobre esta palavra, eu sinto a presença de Jesus aqui. O Espírito Santo disse para mim: Rufo, continua pregando, porque um dia você também vai ouvir tetelestai, você cumpriu a sua função. Eu tenho essa palavra de Deus para falar para o seu coração. Continua, não desanima não para, porque um dia você também vai ouvir tetelestai, já está pronto, você cumpriu a sua chamada, você cumpriu a ordem que Ele te deu, você está com tudo certo diante do Senhor.
A palavra de Deus conta a história que uma mão apareceu e escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que muitas pessoas vão ouvir esta palavra, que significa pesado fostes na balança e foste achado em falta. O oposto de ouvir tetelestai é ouvir, olha, eu medi as suas obras, medi o crente que você foi, e ainda está faltando muitas coisas, e ainda você ficou devendo. Eu estou aqui para pregar uma palavra de Deus para o teu coração. Você não vai ficar devendo nada, você vai cumprir a tua chamada, nenhuma condenação vai vir sobre a tua vida, e você vai chegar até o final. Era comum ouvir esta palavra para pagamentos de dívidas, cumprimento de tarefas, ou o fim de uma missão. Era uma palavra corriqueira do contexto judaico. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, do versículo 1 ao 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Se você ler estes capítulos do livro de João, você vai ver que Jesus está caminhando para a cruz. Jesus está indo para completar a sua obra. E aqui, antes da crucificação, ele fala: olha, Deus, chegou a hora do Senhor me glorificar, para que o Senhor seja glorificado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem uma hora certa no céu para que a tua obra apareça, para que a tua fé seja honrada, para que o teu esforço na obra de Deus seja valorizado. E isso não é determinado por homens, por instituição, isso é determinado pelo céu. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: o céu vai declarar a tua vitória. Vai chegar a hora. Se eu fosse você, eu levantava a mão e começava a adorar a este Deus, porque Ele é um Deus fiel. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Se você começar a estudar esses últimos atos aí, antes da crucificação, você vai ver um homem chamado Pilatos, que ele é o encarregado por fazer a última assinatura, o último decreto. E é engraçado que Pilatos acha que ele é o cara para fazer isso. E a palavra de Deus diz que ele levou Jesus até o povo, e a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, mata ele, crucifica ele. E a palavra de Deus diz que Pilatos sai para um cantinho e tenta negociar com Jesus. Pilatos era um político, e política é igual desde os tempos de Jesus. Ele falou: Jesus, olha, eu sou o cara que eu posso te condenar ou posso te absolver. Me ajuda aí, Jesus, esse povo te acusa do quê? Eles falam que o Senhor é blasfemo, que o Senhor fala que é o rei dos judeus, que o Senhor é o filho de Deus. Para com isso, fala o que esse povo quer ouvir, que aí eu te libero e você vive. Tem muita gente achando que é na mão deles que a tua bênção está. Tem muita gente achando que é uma assinatura e ele que vai mudar a sua vida, ele que vai decidir se você vai ou não vai. Assim era o coração de Pilatos. Ele tinha a utopia na cabeça dele de que ele era o responsável por assinar ali o último decreto de Jesus na terra, mas mal sabia Pilatos de que a mão dele não escreveria o que Deus não queria. Ele só crucificou a Jesus porque essa não era uma punição do Império Romano, e sim uma agenda de Deus. Quando Jesus saiu dos céus, ele saiu de lá para morrer por mim e por você, e nós devemos
a adorar este Jesus. Ele não desistiu, ele não parou, ele foi até o fim, ele foi até dizer: está pago, está consumado, tetelestai, nada mais pode ser contra este povo. Ele já pagou todo o preço, ele já pagou todo o preço, todo o pecado foi vertido na cruz do Calvário, e nós devemos louvar a Jesus por isso. É muito bom fazer o culto da Páscoa, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus não ressuscitou só na Páscoa. Não é um feriado que determina o nosso Deus. A palavra dele diz que depois desse dia, o nosso Jesus não conheceu mais a morte, porque ele falou a última palavra. Ele disse: está pago, não tem mais dívida. Deixa eu ser boca de Deus para a tua vida hoje. Jesus está dizendo para você: a última palavra é minha. Descansa o teu coração, descansa no Senhor. Deus está falando ao coração de pessoas aqui, eu sinto isso no meu coração. Descansa nele, porque dele, por ele, através dele é que são todas as coisas. O céu não mudou, Jesus não mudou, está pago, está consumado. Pilatos achava que ia libertar Jesus, e mal sabia ele que ele estava diante do libertador do mundo. E eu acho muito legal conversar com ateu. Um amigo meu brinca e diz que todo ateu é ateu até o avião começar a cair. E eu sempre embaraço eles com uma única pergunta. Eu falo: não, tudo bem, eu deixo o púlpito, deixo de ser pastor e vou me tornar ateu igual você. Anula a história de Jesus. E aí eu vou passar a não acreditar mais. E eles enrolam para cá, enrolam para lá. Não, na verdade Jesus existiu. Então pronto, se ele já existiu, para mim já está bom. Já merece o meu louvor e a minha adoração. Irmão, dentro do calendário que nós temos hoje, nós temos um marco na história, que ateus, budistas, católicos, protestantes, espíritas, todo mundo é regido por este calendário antes e depois de Cristo. Ah, pastor, mas o calendário chinês não é assim. Mas eles reconhecem a Jesus. Então, Jesus dividiu a história. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu fico pensando que se tudo que nós lemos, eu completo esse ano 37 anos, e fazem 37 anos que eu ouço sobre Jesus. E amanhã, se nós tivermos um culto aqui, e alguém vier pregar o João 19 de novo, será de uma outra forma. Porque não tem explicação para que a Bíblia seja o livro mais vendido do mundo em todo o tempo. Não tem uma explicação por que Jesus resiste a todas as situações do mundo. Eu não sei se você está inteirado do assunto, mas nós somos derivados do protestantismo de Martinho Lutero. E um pouco antes, pessoas queimavam Bíblias. Existia um imperador chamado Nero que ele falou: eu vou matar todo cristão. Quem falar que serve a Jesus, eu vou matar esse cara. Que uma hora nós vamos chegar e vamos matar o último. E depois o mesmo Nero, imperador de Roma, ele diz: olha, vamos parar de matar os cristãos, porque o sangue deles é como um adubo para que nasçam mais. A gente mata um, aparece outros. Não existe explicação lógica para que não se creia em Jesus. Não existe explicação racional para que anulemos isso.
ainda que se esforcem, jamais vão conseguir provar. Porque em seu último suspiro de vida, Jesus disse: tetelestai, está consumado. O inferno não pode mais cobrar de você. O diabo não tem poder sobre a sua casa, ele não tem poder sobre a sua família. O diabo não tem condição de jogar na tua cara nada, ele não tem como cobrar nada de você, porque ele sabe que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi para me salvar, para te salvar, para salvar todos aqueles que desejam esse Jesus. Eu, se fosse você, eu adorava ele. Ele está neste lugar, a presença dele está aqui, ele é merecedor. Adore a ele, adore a ele, adore a ele nessa noite. Jesus veio para ser o Cordeiro Pascual. A Páscoa que os judeus celebravam se chamava Pessach, ou passagem, que celebrava a travessia do povo de Israel pelo Egito. Se você ler todo o livro de Êxodo, você vai conseguir ver o que é isso. E da onde que surgiu essa história de Jesus o Cordeiro de Deus? É porque Deus decidiu provar para Faraó que era ele Deus. No livro de Êxodo tem uma palavra que eu gosto muito, que é Êxodo 14, que Deus fala: eu sou o que sou. Davi, um cara que tinha muito relacionamento com Deus, escreveu assim: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E tem gente que brinca com este Deus. A palavra de Deus diz que Faraó se levantou contra o povo e também achou que era ele o cara. Não, eu trouxe esse povo para cá, quem manda nele sou eu. E Deus gosta dos caras que são assim, que se acham que são donos e reis. É por isso que o anticristo vai achar que ele é mesmo o salvador do mundo. Porque Deus, a palavra dele diz que ele não entrega a glória dele para seu ninguém. E existem 10 pragas do Egito, e na 9ª já estava tudo devastado. E a 10ª praga que Deus mandou, a palavra de Deus diz que Deus chamou um anjo da morte. Eu não sei você, não quero te colocar essa dúvida, mas eu fico intrigado com esse anjo da morte. Ele estava lá no céu, irmão. E Deus chamou ele e falou: ó, você vai descer lá e vai matar todos os bebês, primogênito de uma casa. É primogênito, você mata. Só que quem tiver com sangue aspergido nos umbrais da porta, significa que eles sacrificaram um cordeiro para mim. Deus fez tudo isso para deixar uma mensagem clara ao mundo, que aqueles que tiverem o sangue do cordeiro estarão livres. Eu quero perguntar para você: por que você quer desistir? Por que tem muitas vezes que você quer parar? Por que tem vezes que você olha e fala: ah, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Meu irmão e minha irmã, Jesus falou: está consumado. O sangue dele está sobre a tua vida, o sangue dele está sobre a tua casa, o sangue dele cobre a tua família. O sangue de Jesus, ele é poderoso. O diabo pode até chegar na porta da sua casa, o anjo da morte pode até chegar na porta da sua casa, mas quando ele chegar vai ter uma mensagem lá, que significa: está pago, está consumado. Ele não vai te atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Os teus sonhos não serão atingidos, os teus projetos não serão atingidos. Tem vitória de Deus para a tua vida hoje, tem vitória de Deus para a tua casa. Levante a sua mão para adorar este Jesus, comece a celebrar, comece a agradecer a Ele, porque Ele já pagou, Ele pagou tudo. Toda a Bíblia aponta para o sacrifício da cruz.
Faz alguns anos que ele já morreu, mas se você puder, acompanhe a história e as pregações de Billy Graham. Um dos maiores pregadores da história. E a pregação dele era simples. E uma das milhões de entrevistas que ele deu, alguém perguntou para ele, falou: Billy Graham, você tem uma mensagem muito simples. E no final da década de 80 para a década de 90, se levantaram muitos teólogos estudados aqui nos Estados Unidos, são reverenciados até hoje. E o Billy Graham, muito sábio, respondeu assim. Ele disse: olha, eu não fui chamado com essa sabedoria. A mensagem que Deus me entregou foi a mensagem da cruz. E em muitas pregações, se não em todas, ele dizia: Deus me trouxe aqui para te chamar, para voltar para a cruz dele, para a cruz de Cristo. A cruz não é um símbolo que nós devemos carregar. Eu me lembro de um tempo que na Assembleia de Deus era proibido você andar com cruz. Nós evoluímos. Nós temos até crente com tatuagem de cruz agora. Mas a cruz, ela pode ser só um símbolo qualquer. Eu me lembro que trabalhava no Anhangabaú, em São Paulo. E eu andava de ônibus e metrô. E um dia no ônibus, no 446 do Taboão para a Saúde, tinha um rapaz, e nesse trajeto do bairro do Taboão, do bairro da Saúde até o bairro do Taboão, passava por mais ou menos umas 6, 7 igrejas católicas. E o católico tem por princípio ou por ensinamento passar em frente à igreja católica e fazer o sinal da cruz. E eu estava em pé, porque os ônibus são muito lotados, e o rapaz estava com a revista, e parecia que as mulheres estavam meio com calor, que elas estavam sem roupa, e ele folheava as folhas da revista, e quando ele sabia que estava chegando perto da igreja, ele fechava a revista, fazia o sinal da cruz, passava um pouquinho, ele abria a revista de novo. E quando eu estava fazendo este esboço, eu me lembrei dessa história. E muitos de nós não temos uma revista, não estamos folheando nada, mas a cruz se tornou algo qualquer para nós. Nós precisamos lembrar do real valor que tem a cruz do Calvário. Quando Jesus falou: está consumado. Meu irmão, não tem ninguém que pode arroubar o céu de você. Nós somos da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus defende a ideia, a tese teológica de que a salvação é um mix ou a soma da fé e das obras. Nós temos uma outra linha teológica que acredita que uma vez que foi salvo para sempre. E eu sou adepto desta visão arminiana, mas isso é tese teológica. O que a Bíblia diz é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi consumado. Ninguém pode roubar de você a salvação em Cristo Jesus. E você não pode perder aquilo que você já está garantido. Só que você pode desprezar. O pastor Rodrigo Silva conta uma história, e eu gosto sempre de falar, para que não fique sendo eu que estou falando, mas é uma história muito bonita para exemplificar isso. Um homem estava preso e condenado à forca, e o governador da cidade era o único que poderia revogar a sua sentença e liberá-lo da morte. O governador falou: olha, eu não vou chegar lá como governador, eu vou me disfarçar de outra pessoa, mas eu vou com a carta de liberdade dele comigo.
se ele me receber, eu vou entregar e ele vai ser livre. E o guarda chegou e falou: olha, tem um rapaz aí querendo falar com você. E aquele preso já condenado falou: eu não quero falar com ninguém. Não me manda ninguém vir falar comigo aqui não, que senão eu vou ficar nervoso. Falou: olha, ele está insistindo, ele quer te visitar, ele quer estar com você. Falou: não quero falar com ninguém. Ele falou: não tem como eu impedir, ele vai vir aqui. E o governador foi se aproximando e ele gritava: sai daqui, eu não quero ouvir nada de ninguém. E quanto mais o governador se aproximava, mais ele xingava, mais ele esbravejava. E o governador desistiu e voltou com a carta para o seu gabinete. Horas depois, o soldado veio até esse homem e falou assim: olha, você desprezou a sua liberdade. E é muito verdade isso na vida espiritual. Nós não perdemos a salvação. O que acontece é que nós desprezamos. Porque Jesus, ele venceu a morte. Eu acredito que em todas as igrejas hoje, no domingo de manhã, no domingo à tarde, lá no Japão já é segunda-feira, então ontem eles pregaram isso. Todas as igrejas pregaram praticamente a mesma mensagem. E na verdade nós deveríamos pregar isso todos os domingos. E lembrar as pessoas de que está pago, de que está consumado. Porque quando você sai da igreja, o inferno se levanta para fazer você esquecer isso. O diabo, a maior vontade dele é que você esqueça de que está tudo pago. O maior desejo do inimigo das nossas almas é apontar para o seu rosto e dizer: você ainda está devendo. Mas Deus levantou hoje uma geração, levantou uma igreja para dizer que está pago, está consumado. A salvação, ela é para o mundo inteiro. E nós temos um péssimo hábito. E espero terminar para você entender. Deus não é crente, irmão. Deus não é da Assembleia de Deus. Deus é Deus. Deus não é exclusividade de ninguém. Não tem igreja que pode falar: olha, Deus está aqui, e não está no lugar A, no lugar B, no lugar C. Isso é coisa de homem. E com perdão, vou usar o meu francês aqui, muito qualificado, de homem idiota, que acha que é poderoso como Faraó, que acha que é poderoso como Pilatos. Nós estamos aqui e a agenda de Deus vai se cumprir. Ainda que não acreditem, Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja, porque Ele mesmo vivo, Ele falou: olha, eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. Muitos duvidaram, muitos não acreditaram, mas a verdade é que quando você chega lá no lugar onde Ele foi enterrado, está escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Eu sinto a presença de Jesus aqui, em nome de Jesus. Creia nesta palavra hoje. Já estou terminando. O capítulo 12 de Êxodo traz todos os pré-requisitos para que um cordeiro fosse sacrificado e colocado lá o seu sangue nos umbrais da porta. O primeiro é que ele fosse sem defeito nenhum. Não podia ter doença, não podia ter cor diferente. Ele tinha que ser sem defeitos. Em Hebreus capítulo 4 diz que Jesus era um homem sem pecado. Ele era um cordeiro perfeito, sem defeito algum. Outro pré-requisito é que ele fosse macho, o cordeiro. Jesus era homem, ponto. Irmão, não defenda causa que não é bíblica.
Você pode ser canhoto, pode ser direita, pode torcer para o Flamengo, pode torcer para o Corinthians, pode fazer o que você quiser, mas não defenda a causa que não é bíblica. O segundo pré-requisito é que precisaria ser macho, e Jesus era homem. O terceiro pré-requisito é que ele fosse de primeiro ano, o cordeiro jovem, ou seja, representava vigor e a vida no auge. Jesus foi sacrificado com 33 anos, vivendo o auge do seu ministério. O quarto pré-requisito é que ele fosse separado e guardado. E assim como o Cordeiro de Deus, Jesus foi separado e guardado. Se preparou e foi reservado para o seu sacrifício final. Durante toda a sua vida, Jesus se preparou para o seu ministério. O quinto pré-requisito é que fosse um sacrifício comunitário. E eu escrevi aqui: Jesus morreu por toda a humanidade. Eu quero que você faça um exercício simples. Pensa na pior pessoa que você conheceu na vida. Jesus morreu por ela. Pastor, mas não tem como, o cara fez. Jesus morreu por ela. Pastor, mas o cara estava endemoniado. Jesus morreu por essa pessoa. Pastor, mas não dá, nem a família gosta dele. Jesus morreu por ele. Agora não pense em ninguém, pense em você. Mesmo sem merecer, Jesus morreu por mim. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas me constrange muito quando eu penso que Jesus morreu por mim. O sexto pré-requisito é que fosse um consumo integral, até que todos fossem alimentados por este cordeiro sacrificado. A palavra de Deus diz que em um dia todo olho verá e toda língua confessará. Todos serão alimentados por essa palavra. A palavra de Deus é alimento para a tua vida. A palavra de Deus é que te mantém de pé. A palavra de Deus é que te dá sustância. A palavra de Deus são as vitaminas necessárias que você precisa para a sua vida espiritual. A palavra de Deus é que vai expulsar os anticorpos ruins que você não precisa. A palavra de Deus é que vai trazer imunidade para a sua vida espiritual. A palavra de Deus é que não vai deixar você ficar inchado demais. A palavra de Deus é que não vai deixar que você fique magro demais. A palavra de Deus é o nosso alimento. Ele é o nosso pão verdadeiro. Ele é o pão nosso de cada dia. E o último pré-requisito para o sacrifício do cordeiro é que precisava ser feito no fogo. Se tem uma prova de fogo, é a cruz do Calvário. Tanto é que Jesus não quis desistir. Mas a palavra de Deus diz que ele se retirou e foi orar. E ele foi sincero na oração dele. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que tem muitas pessoas dizendo isso: Jesus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu quero te encorajar hoje a dizer a segunda parte da frase, que diz: mas todavia seja feita a tua vontade, pois a palavra de Deus diz que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Eu quero saber nessa noite quantas pessoas querem viver a vontade de Deus aqui. Deus quer fazer a vontade dele na tua vida. Abra o teu coração para esta palavra, abra o teu coração para que o Espírito está dizendo:
foi pago, está consumado. Descansa no Senhor. A obra completa da cruz. E por isso Jesus pôde dizer: Tetelestai, está pago, foi quitada a dívida, você não deve mais nada. Não existe mais dívidas a serem pagas, não existem penitências, não existe mais nada, já foi tudo pago. Quando nós pensamos sobre isso, é fácil de entender de que você não pode estar em uma igreja obrigado. Você não pode servir a Deus obrigado por alguém. É muito injusto quando alguém diz: não, eu vou servir a Deus pela obrigação de servir, porque já está tudo pago. Eu creio que até o último suspiro de alguém ainda há esperança para a salvação. E eu creio tanto nesta palavra que eu prego. E eu louvo a Deus, porque Ele é um Deus que nos dá liberdade. Eu tenho a impressão de todas as vezes que eu, Rufo Souza, uso o meu livre-arbítrio sempre para fazer coisas que não agradam a Deus. E um dia, em uma das minhas orações, que eu não sou capaz de cumpri-las, eu falei: Deus, queria tanto que o Senhor tirasse de mim o meu livre-arbítrio, que eu me tornasse um robô seu, fizesse só o que o Senhor mandasse, fizesse só o que Deus quisesse. Mas se Deus fizesse isso para com as nossas vidas, isso não seria justo da parte dele, porque Ele pagou toda a dívida, Ele fez todo o sacrifício necessário. E se ainda assim nós não pudermos ter a liberdade de dizer sim ou não para Ele, seria muito difícil. Seria como o seu credor chegar para você e falar: olha, eu vou pagar a sua dívida, mas você vai ficar me devendo a sua vida. Ninguém aceitaria. Servir a Deus é um ato de felicidade e sem culpa, sem jugo, sem peso. Na semana passada eu disse que quando te der a preguiça, 5 da tarde, repreende que é demônio. E eu recebi algumas mensagens e ligações dizendo: pastor, eu estou sofrendo com isso, porque eu não tenho, às vezes eu não tenho vontade de ir na igreja, pastor. E não é, eu não tenho nada contra ninguém, às vezes é só o cansaço mesmo. Reveja os seus conceitos, reveja a sua vida, reorganize a sua vida. Pare de achar que os Estados Unidos compra o seu tempo. E eu não falo de vir à igreja. Vir à igreja faz parte de servir a Deus. Mas qual é o tempo que você tem dedicado para esse Jesus que pagou tudo? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor, porque a obra está completa. A obra da salvação está completa. E é por isso que nós estamos celebrando aqui hoje. Tem pessoas que vão à igreja no domingo e nem sabem por que vai à igreja no domingo. Depois da ressurreição de Jesus, o domingo se tornou um dia de celebração. E se você parar para pensar isso, não importa o horário do culto que você vá,
Agora, se você levantar da sua casa aos domingos para ir a um culto, com o entendimento de que tudo foi pago, e esse dia existe para celebrar a obra de Jesus, para celebrar não a morte dele. Na Santa Ceia eu estou cansado de dizer aqui, eu só sirvo a Deus porque eu não venho para um velório, eu venho para uma festa. Eu não venho cultuar um Deus morto, eu venho cultuar um Deus que está vivo, e vivo para todos sempre. Ele disse: está pago, tetelestai, significa que você pode adorá-lo, significa que você pode exaltar esse Jesus, significa que Ele está com você, significa que Ele está vivo. Eu quero pedir a você que você adore a Ele por alguns minutos que seja. Adore a Ele por o sacrifício da cruz do Calvário. Adore a Ele porque tudo foi pago na cruz. Aleluia. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito.